Bem-vindos, alunos. Meu nome é Felipe Souza e eu sou monitor da disciplina Anatomia Humana e Radiológica. Hoje eu vou falar um pouquinho da osteologia da cintura escapular e dos membros superiores. Vou ter como referência o roteiro que foi disponibilizado para vocês e o livro da Ângelo Fatini. Primeiramente, repetindo o que eu falei na aula de boas-vindas, que eu gosto sempre de um estudo de geral específico, que foi o que funcionou para mim, de pegarmos primeiramente as estruturas gerais do que a gente está estudando, como os nomes dos ossos, e a partir de que está sedimentada essa parte, e detalhando os processos e outros fatores que precisamos saber. Em primeira imagem aqui eu trouxe a escápula destacada, e vocês podem perceber que a escápula ela não tem uma conexão com outro osso na parte posterior dela. E na segunda imagem eu trouxe o ponto de contato entre a escápula e a cabeça do húmero. E a gente pode perceber que esse ponto de contato ele não é tão íntimo. Essa imagem resume um pouco que a cintura do membro superior, a cintura escapular, ela não tem uma conexão óssea tão íntima, como por exemplo observado em outras articulações, até em comparação com o membro inferior, que tem uma maior intimidade entre elas. Isso porque essa cintura ela tem uma função muito de mobilidade. Então, essa falta de intimidade entre as partes serve para que possamos deslocar bastante o nosso ombro e consigamos colocar nossas mãos em lugares distantes. Por exemplo, para sacar uma bola de vôlei que exige um grande movimento ou colocar nossa mão em produtos altos numa prateleira. E a estabilidade dessa articulação, apesar de existir também por causa da parte óssea, ela é dada também pelos músculos que estão ali envolvendo e pelas cartilagens que fazem parte dela. E primeiramente aqui na parte dos ossos, nessa imagem da direita, eu trouxe uma imagem geral para a gente revisar um pouco o nome dos ossos, que é o primeiro passo, então. E aí primeiramente eu trouxe a clavícula, que é o primeiro osso do cíngulo do membro superior. A gente pode perceber aqui também a escápula. Já em relação aos ossos do membro superior propriamente dito, a gente tem o úmero, que é o único osso da região do braço. Da região do antebraço, lateralmente temos o rádio. E do lado dele, medialmente, né, temos a una, ok? Já nos ossos da mão, temos os ossos do carpo. São 8 ossos aqui, que depois serão detalhados. Os ossos do metacarpo. E finalmente as falanges. Bem, e agora eu vou detalhar um pouquinho cada osso separadamente. O primeiro osso que a gente vai ver é a escápula, que é um dos ossos da cintura escapular, né, junto com a clavícula. E a primeira estrutura que vocês precisam saber da escápula é essa aqui que está apontada pela seta, que é chamada de espinha da escápula. Essa elevaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Toda ela na parte posterior. Ela é chamada de espinha da escápula, ok? E a espinha da escápula, na extremidade dela, vai terminar numa estrutura chamada acrômio, que a gente consegue enxergar tanto na parte posterior quanto da parte anterior, aqui representado pelas setas, ok? O acrômio, então aqui espinha da escápula, terminando no acrômio. Vocês podem perceber que o acrômio é essa extremidade aqui mais posterior da escápula, porque existe outra extremidade também, só que mais anterior, que é o chamado processo coracoide. E por que tem esse nome coracoide? Na anatomia, oide remete a formato de parecido. Então vocês vão ver os cuboide, porque é parecido com um cubo, é em formato de um cubo. E aqui coracoide é formato de alguma coisa, formato desse cora. Esse cora se remete ao bico de um corvo. Então aqui vocês conseguem, se vocês esforçarem um pouquinho, dá para ter uma semelhança com o bico do corvo. Então foi dado o nome dele de processo coracoide. Atenção então,
pro acrômio, que é mais posterior, e a clavícula vai se articular com o acrômio, na parte aqui mais de trás, e o processo coracoide mais anterior, ok? E aqui na porção posterior também da escápula, como eu disse, de uma estrutura importante que é a espinha da escápula, vai subdividir a porção posterior em duas. A primeira é a fossa supraespinhal. Então, a parte posterior da escápula, que está acima da espinha da escápula, é a fossa supraespinhal. E por que fossa? Porque é tipo uma gavetinha, tá vendo? Aqui, aqui na visão posterior, eu botei aqui essa seta. E nessa vista lateral dá para ver que é esse espaçozinho, essa fossa. E nessa fossa está o músculo supraespinhal também. Por isso que recebe esse nome. E abaixo então da espinha da escápula, a fossa infraespinhal. Essa parte toda aqui abaixo da espinha da escápula. E a escápula tem delimitações. E as delimitações são chamadas de margens. E aí vai ter a margem lateral, que é essa primeira seta aqui, no caso, mais à esquerda, como se fosse uma visão posterior da nossa escápula direita, né? A seta de cima seria a margem superior e a seta direita a margem lateral, ok? Essas são as margens da escápula. E a parte anterior da escápula, né, no caso a face anterior dela, possui também uma fossa. Essa fossa é chamada de fossa subescapular, que também tem apoiado o músculo que recebe o mesmo nome, o músculo subescapular. Então aqui onde a seta está indicando é a fossa subescapular. Já aqui nessas três setas estão indicando os ângulos da escápula. Temos esse ângulo superior aqui, o ângulo inferior e o ângulo lateral. E ainda existe um outro ângulo que é o ângulo da acrômio. A espinha tem o prolongamento da espinha, essa continuação, e tem uma curvinha que termina no acrômio, como eu disse anteriormente. E essa curvinha é a espinha, é o ângulo do acrômio, ok? E na região anterior, a gente consegue ver que tem um buraquinho nessa margem superior da escápula. Esse buraquinho, em formato de U, é chamado de incisura. No caso, é a incisura da escápula, ok? Então, quando tem um buraquinho em formato de U, isso é chamado de incisura em anatomia. No caso da escápula, incisura da escápula. E na escápula também, na parte que articula com o úmero, como a gente vê aqui na imagem mais abaixo, temos esse afundamento para encaixar a cabeça do úmero. Esse afundamento é chamado de cavidade glenoidal, ok? Cavidade glenoidal. E um pouquinho aqui na borda dessa cavidade glenoidal é o que a gente chama a cabeça da escápula. E depois da cabeça da escápula tem um estreitamento. Estreitamento após uma cabeça é chamado de colo. Então também o colo da escápula está aqui na seta. A cabeça seguida do colo da escápula. E acima e abaixo da cavidade glenoidal há uma protuberância, tanto em cima quanto embaixo. São chamados o tubérculo. No caso de acima, tubérculo supraglenoidal. No caso de abaixo da cavidade glenoidal, tubérculo infraglenoidal. Entenderam? Estão indicados aqui pela seta, ok? E também existe uma última estrutura que vocês precisam saber,
que está aqui apontado, demonstrado pela seta, pela essa seta que dá uma voltinha, e EG, que é a incisura espinoglenoidal, ok? Incisura espinoglenoidal. Da escápula são essas estruturas que vocês precisam saber. Agora eu vou falar da clavícula, que é o segundo osso da cintura escapular. A clavícula está representada na primeira imagem em sua face superior. Já na segunda imagem está representada a face inferior. Essa clavícula representada é a clavícula direita e esta na posição igual a que vocês estão agora de frente para o computador. Então se imaginem de frente para o computador como vocês estão. Imaginem só a parte direita do corpo de vocês e a clavícula. Essa é a posição que está. Nas setas estão representadas a extremidade external, que é a extremidade que se articula com o osso do esqueleto axial chamado de externo. Já essas setas agora representam a extremidade acromial, que é a parte da clavícula que se articula com o acrômio da escápula. Ok? A clavícula, na sua face superior, ao longo do seu corpo, é praticamente lisa. Porém, na sua face inferior tem algumas rugosidades e alguns sulcos que vocês precisam saber. Essa primeira rugosidade que vocês precisam saber é a linha trapezoide, ok? Está mais lateral. Em segundo, o tubérculo conoide. Na parte do corpo mesmo mais central, existe um sulco, é o chamado sulco do músculo subclávio, ok? Porque abaixo da clavícula existe um músculozinho, que é o músculo subclávio, e causa uma impressão, causa um afundamento, que é o sulco do músculo subclávio. Já na região mais medial, há uma impressão do ligamento do costo-clavicular. Essas impressões tuberculoconoides, essa linha trapezoide, essas rugosidades existem porque saem dessas regiões ligamentos. Ligamentos que vão, por exemplo, se conectar à primeira costela, ligamentos que vão sair daqui e vão ir em direção à escápula. Por isso que existem essas rugosidades, ok? Trazendo agora uma imagem mais geral, que a gente pode ver a clavícula com a escápula se articulando e juntamente com o úmero também, a escápula com o úmero. Vocês perceberem a posição anatômica desses ossos. Começando agora dos ossos do membro superior, primeiro que vamos ver é o úmero. O úmero, como é um osso longo, ele tem duas extremidades, que são as epífises, proximal e distal, e também tem um corpo que é chamado de diáfise. Da epífise proximal, a primeira estrutura que a gente está vendo aqui, apontada pela seta, é a cabeça do úmero. Essa estrutura arredondada que vai se articular com a cavidade glenoide da escápula, cabeça do úmero. Logo abaixo da cabeça sempre tem um colo. No caso do úmero, esse colo é chamado colo anatômico, e é um estreitamento que não é muito evidente. Está aqui demarcado pela essa curva vermelha. O úmero também possui outro colo, que é chamado de colo cirúrgico. É um ponto que é muito fraturado. É o colo cirúrgico. A seta aqui representa o tubérculo maior e do outro lado, mais medial, o tubérculo menor. Entre os tubérculos tem um sulco, então ele vai ser chamado de sulco intertubercular, ok? Esse sulco entre os tubérculos, sulco intertubercular. E abaixo dos tubérculos, há cristas. A crista do tubérculo maior e a crista do tubérculo menor, que são apontados pelas setas. Já em relação à diáfise do úmero, você vai ter uma tuberosidade, que é um ponto de fixação do músculo deltoide, do tendão do músculo deltoide. É chamada tuberosidade para o músculo deltoide, também chamada de tuberosidade deltoidea. Está apontado pela seta. E próxima à tuberosidade deltoidea, na porção posterior do úmero, há um sulco pela marcação de um nervo que passa aqui nessa região. É o sulco do nervo radial. Já em relação à epífise distal do úmero, tem muitas estruturas que vocês precisam saber. Por exemplo, a crista supraepicondylar medial,
Da mesma forma, a crista supraepicondylar lateral, que é uma crista acima do epicôndilo. O epicôndilo medial, a gente pode perceber que ele é mais proeminente, ok? E também tem o epicôndilo lateral, ele é menos proeminente. Então é uma das formas que você consegue distinguir se a parte do úmero é lateral ou medial, pelo epicôndilo medial que é mais proeminente. Também podemos ver aqui o capítulo, que é essa estrutura arredondada, uma bolinha. É esse ponto aqui que vai se articular com o rádio. O rádio estaria por baixo aqui desse capítulo. Então, também é lateral. E medial, que vai no ponto acima onde estaria a una, que conseguimos ver tanto anteriormente quanto posteriormente, essa estrutura chamada aqui de tróclea, ok? E a tróclea, nessa imagem que eu trouxe aqui, principalmente na visão posterior, ela lembra muito o carretel. Vocês conseguem perceber? Então, quando vocês pensarem em tróclea, pensem em carretel. Quando vocês pensarem em capítulo, pensem naquela bolinha. E sempre lembrando que o capítulo é lateral e a tróclea é medial. Um outro ponto para vocês conseguirem identificar a posição anatômica do úmero. E acima do capítulo existe uma fossa, é a fossa radial. Assim como acima da tróclea, tem uma fossa também. Essa a fossa é chamada de fossa coronoidea. E posteriormente, também acima da tróclea, há uma fossa, a fossa do olecrano. Essas partes, olecrano, coronoide, são partes da una que a gente vai falar depois, ok? Por isso que recebe esses nomes. E bem próximo ao epicôndilo medial há um sulco também, por onde passa o nervo ulnar. É o sulco do nervo ulnar. De úmero, é isso. Agora vamos falar um pouco sobre os ossos do antebraço. O primeiro osso que a gente vai ver é a una. A una tem uma extremidade que é chamada também de epífice, que é um osso longo, e essa epífice proximal da una, ela é em formato de gancho, como vocês podem ver, ok? Porque esse gancho ele vai se encaixar na tróclea do úmero. E nesse gancho, na região mais anterior, tem uma extremidade que se chama processo coronoide. Por isso que tinha aquela fossa coronoide do úmero, porque se encaixava nele o processo coronoide, que está aqui apontado pela seta. Já dentro desse gancho, a gente tem uma estrutura chamada de incisura troclear. Lembra daquele carretelzinho? É a tróclea. E a tróclea ela vai se encaixar dentro dessa região que é a incisura troclear da una. Mais lateralmente, a gente vê outra incisura, é a incisura do rádio. O rádio e a una são ossos paralelos, estão um do lado do outro, e eles se encostam, se articulam nessa região tanto proximal como distal. No caso da região proximal, a cabeça do rádio, como está aqui demonstrado, vai se articular com a incisura radial da una, ok? A una também possui uma tuberosidade, que é chamada tuberosidade da una, na região anterior. Tuberosidade da una. E nesse gancho, na parte posterior, também tem uma extremidade, que é chamada de olecrano. Por isso que tinha aquela fossa do olecrano no úmero. Então, aqui, na parte posterior da una, o olecrano. Ok? E aí a gente pode perceber também uma crista do músculo supinador. Essa porção apontada pela seta. Aqui está demonstrado, então, a una e o rádio se articulando. Nessa seta está se destacando a epífice distal da una. E nessa região a gente encontra a cabeça da una e a circunferência articular, que seria essa regiãozinha branca. Também na epífice distal da una, a gente pode ver o processo estiloide da una. Lembrando que existe o processo estiloide do osso temporal e também a gente vai ver em seguida o processo estiloide do rádio. Então, por exemplo, se fosse uma prova prática, seria interessante vocês colocarem processo estiloide da una, para dar o nome completinho. E nessa imagem também vocês podem perceber que a una e o rádio acabam sendo um inverso do outro.
Por exemplo, percebam que na parte proximal, o rádio ele é mais fininho. Enquanto vai descendo, ele vai se engrossando, vai se tornando maior. Já a una é o contrário. A una ela é mais grossa na parte proximal e a parte que vai descendo em direção à mão, ela vai se afinando. E a cabeça do rádio é na porção proximal, já a cabeça da una na porção distal. E sempre do lado de uma cabeça vai ter uma incisura do osso que está do lado. Por exemplo, do lado da cabeça do rádio há uma incisura radial da una. E do lado da cabeça da una tem uma incisura ulnar do rádio. Tá bom? Agora vamos falar sobre o rádio. O rádio, então, é o outro osso do antebraço e é um osso que está mais à lateral. Como vocês vão saber se o rádio é lateral ou a una? Qual é a posição? Uma dica para vocês sempre lembrarem que o polegar a gente fala vulgarmente que ele é a antena do rádio, ok? Então vocês pensam o polegar como a antena do rádio. Então, o lado mais próximo do polegar, do lado do polegar, está o rádio, que no caso é lateralmente, respeitando a posição anatômica de palmas para frente, ok? E o rádio, então, ele tem a sua cabeça, que é proximal, que está ali demonstrado para a seta, junto com a sua superfície articular, circunferência articular do rádio. Abaixo da cabeça do rádio temos o colo do rádio, demonstrado pela seta também. E aí o rádio também tem uma tuberosidade, que é chamada de tuberosidade do rádio. E entre o rádio e a una existe uma membrana, a membrana interóssea, que mantém esses ossos mais estáveis entre si. E como esses ossos eles também possuem margens, essas margens que estão do lado da membrana interóssea são chamadas margem interóssea, ok? Então tem a margem interóssea do rádio e a margem interóssea da una. O rádio, na sua epífise distal, ele possui uma incisura, a incisura ulnar, que eu já tinha falado que se articula com a cabeça da una. Está apontado pela seta aí abaixo. E o rádio e a una eles fazem um movimento especial, que é o movimento de supinação e pronação. Como que ocorre? O movimento de supinação é com sua mão. Uma dica para conseguir gravar é com sua mão em sentido de súplica. Então, com suas palmas voltadas para frente. Quando suas palmas estão voltadas para frente, seu antebraço está supinado, está nessa posição aqui. O rádio de um lado e a una de um lado. Agora, quando você inverte, você joga para sua palma para trás, você está fazendo um movimento de pronação. E esse movimento de pronação ele é permitido por causa da cabeça do rádio, que vai rodar na incisura radial da una, tanto proximalmente como distalmente. Então o rádio ele, literalmente ele vai rodar em cima da una. Por isso que você consegue jogar sua palma para trás. E percebam também que nesse movimento que a una fica parada. Quem roda é o rádio, ok? Então aqui tem um movimento de supinação e o movimento do antebraço pronado. E também na epífise distal do rádio a gente tem um processo estiloide. Então é o processo estiloide do rádio. Por fim, temos a face articular carpal, que é essa região que se articula com os ossos do carpo. Agora, em relação aos ossos da mão, são três classificações. Tem os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. Os ossos do carpo são 8, divididos em duas fileiras. Tem uma fileira distal e uma fileira proximal. Eu sempre gosto de decorar a partir da fileira distal, começando pelo trapézio, que é o osso embaixo do polegar. Mas tem pessoas que começam em outro sentido. Mas é sempre bom estabelecer uma ordem para vocês conseguirem decorar. Então aqui temos o trapézio, tanto a face palmar, a vista anterior, quanto a vista posterior. Depois o trapezoide, trapézio, trapezoide. Esse osso maior é o captato. Então trapézio, trapezoide, captato. E o último da fileira distal é o amato, que tem o seu âmulo. É uma projeção, o âmulo do amato.
Então, trapézio, trapezoide, captato, amático, seu ângulo. E a fileira proximal, o primeiro que temos é o pisiforme, osso pisiforme, seguido do osso piramidal, do semilunar e, por fim, o escafoide. Então, começando do polegar no sentido anti-horário, temos trapézio, trapezoide, captato, amático, seu âmulo, pisiforme, piramidal, semilunar e, por fim, o escafoide. E aqui temos os ossos do metacarpo, são 5 para cada dedo. Então tem o metacarpo 1, metacarpo 2, o 3, o 4 e o 5. O 1 é do polegar e vai em sentido 2, 3, 4, 5. Então são 5 no total. Na cabeça do metacarpo 1, a gente encontra dois ossos sesamoides. Ok? São os ossos sesamoides da mão. Então eles estão localizados na cabeça do metacarpo 1. Por fim, temos os ossos falangeais, as falanges, que são os ossos do dedo. No caso da falange 1, temos apenas dois ossos, que é a falange proximal e a falange distal. Já do dedo 2, 3, 4 e 5, temos três falanges, a falange distal, a falange média e a falange proximal. E aí terminamos o conteúdo que eu pretendia passar para vocês. Agora eu vou passar um pouco no Atlas 3D, um resumo de tudo que eu falei, bem rápido, só para vocês conseguirem enxergar melhor as estruturas. Porque como eu já mostrei por enquanto imagens 2D, acredito que agora mostrando 3D vocês vão conseguir ter uma visão melhor de como que é esses ossos, ok? Obrigado. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui no Atlas 3D algumas estruturas para vocês conseguirem visualizar melhor. Então temos o símbolo do membro superior e o membro superior, os ossos no caso, né? Então temos a clavícula, tem uma região ligada à parte axial, né, que é o externo, a parte mais lateral ligada à escápula. E aqui a gente tem uma visão da escápula, igual eu falei, ela tem uma região mais solta, na parte posterior, na verdade, né, que não tem a conexão com outro osso, apenas na parte anterior, com a clavícula e com o úmero. Aí a gente tem o úmero, essas regiões brancas são os tecidos conectivos, mas não é o foco dessa aula. E aí tem o úmero mais em cima, o rádio, a una e os ossos da mão. Aqui mostrando o úmero mais calmo, porção posterior, a parte da epífise distal formando a articulação do cotovelo, parte do rádio lateral, ó, a una mais medial, sendo o polegar que a gente chama de antena do rádio, né, como uma forma de gravar. A gente consegue observar a una com o elétron, o rádio. Ali na região tem os ossos do capo. Bom, então agora a escápula unicamente, detalhando mais um pouco. É um osso de formato triangular, tem muitos acidentes ósseos. Na porção posterior a gente vê uma fossa subespinhal, uma fossa infraespinhal com alguns acidentes, ó, margens, tem um ângulo inferior, margem lateral, a parte do acrômio. E aí numa visão mais superior a gente consegue enxergar melhor como que seria essa fossa supraespinhal. A fossa supraespinhal são onde se alojam os músculos de mesmo nome. No caso da vista anterior tem a face costal, onde está o músculo subescapular, né? E aí também consegue ver o ângulo inferior, a região mais lateral, a gente dá atenção mais a essas projeções. E conseguimos ver o acrômio, a cavidade glenoidal e acima dela o tubérculo supraglenoidal e embaixo o tubérculo infraglenoidal e o processo coracoide mais anteriormente, né? Aí mostrando o colo da escápula.
todas as estruturas que a gente tinha visto anteriormente. Em relação à clavícula, podemos ver que o osso tem uma forma mais convexa na parte mais medial e côncava na parte lateral. É importante saber que tem a face external, a extremidade external, né, a extremidade acromial. A face superior ela é mais lisa, não tem muita coisa que se precisa saber não. E aí dando a face articular acromial, o tubérculo conoide também tem como ver um pedaço dele na parte a face superior. Já na face inferior, que se encontram algumas rugosidades que recebem nomes, né? E essas rugosidades elas se dão porque saem dela ligamentos. E aí temos tubérculo conoide, tem também a linha trapezoide e na extremidade acromial, na extremidade external, quer dizer, mais próximo tem a pressão do ligamento coxo-clavicular. Em relação ao húmero, ele é formado então pelas duas epífises, né, uma proximal e uma distal, e a diáfise, que é a parte mais central. E em relação à epífise proximal, a gente consegue ver que tem também alguns acidentes anatômicos. Por exemplo, tem a cabeça do húmero, tem estruturas que recebem o nome de tubérculos, o tubérculo maior, menor, entre o succulento tubercular. E na região da epífise distal, também tem regiões que são importantes saber o nome. Tem a tróclea, tem o capítulo, tem o epicôndilo lateral, medial, o supracondilar, as fossas. E aí passando para uma visão mais posteriorizada, mostra aqui aquelas linhas mostrando o colo anatômico cirúrgico, a tuberosidade para o músculo deltoide, o sulco do nervo radial. Mas para vocês conseguirem enxergar, tentando substituir a prática, né? Sulco do nervo ulnar, as coisas que a gente tinha falado. Já aqui agora evidenciando mais o rádio, que está do lado da una, mas na parte lateral. E o rádio ele é menor proximalmente e distalmente ele vai se tornando maior. A parte proximal então tem a cabeça do rádio, tem o colo. Essa cabeça é em formato tipo de um anel, então recebe o nome de circunferência anular. A diáfise com suas margens, a margem interóssea, que entre o rádio e a una tem uma articulação. Evidenciando a crista supraestiloide e também o processo estiloide do rádio, que conseguimos palpar. E aqui eu estou tentando mostrar a parte que se articula com o carpo, né? A face articular carpal. Aqui para vocês conseguirem enxergar melhor os ossos do carpo, que junto com os ossos do metacarpo, as falanges formam os ossos da mão. Temos o trapézio, trapezoide, captato amato com seu âmulo, né? Que é uma projeção na parte palmar. Já na outra fileira, o pisiforme, o piramidal, o semilunar e o escafoide. Então são esses os 8 ossos do carpo. Em relação aos metacarpos, são 5 ossos. E na região do primeiro metacarpo, na parte da cabeça, encontra os ossos sesamoides. São aqui evidenciados. Girando. Por fim, terminando os ossos da mão, temos as falanges. No caso do primeiro dedo, que é o polegar, só tem a falange proximal e distal, e nos outros dedos, além delas, tem a falange média.